Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma temporada do Estúdio Unesp, um programa que divulga as produções audiovisuais da Unesp em Bauru. Nesta temporada, teremos a participação de estudantes de jornalismo para contar a experiência de produzir um documentário nas disciplinas de TV e no trabalho de conclusão de curso. No Estúdio Unesp de hoje, assistiremos ao documentário Somos Eles, que fala sobre jovens na política e suas percepções sobre o assunto. Depois da exibição, vamos bater um papo com um dos produtores. Assistam! Meu nome é Tamires, eu tenho 16 anos. Meu nome é Vinícius, tenho 17 anos. Chiara, 17 anos. Meu nome é Mariana, tenho 17 anos. Gabriel, 17 anos. Meu nome é Fernanda Galati e eu tenho 16 anos. José Eduardo, eu tenho 17 anos. Meu nome é Arthur, 16 anos. Meu nome é Vitor, eu tenho 15 anos. Meu nome é Camila, tenho 18 anos. Yuri, 16 anos. Meu nome é Bruna, tenho 17 anos. Maria Luísa, 16 anos. Eu sempre participei de grêmios estudantis, organizações, em todos os espaços que eu fazia parte. Desde as escolas que eu estudei, até mesmo nos coletivos de esporte, enfim, que eu sempre estive presente. Em meados de 2011, 2012, nós passamos a nos organizar em Rincão, num grupo de atletas do handebol, reivindicando condições mínimas para treinamento. E esse foi um processo mais decisório e que me chamou mais a atenção da necessidade de ocupar os espaços de decisão, uma vez que eu estava enxergando naquele momento que esses espaços não tinham, não respondiam com os anseios da população. No caso, que nós nos encontrávamos enquanto população, reivindicando condições básicas para o treinamento de handebol. A primeira vez que eu fui candidata foi aos 25 anos. Então, eu fui candidata a vereadora. Na oportunidade, meu pai foi candidato a vice-prefeito, então acho que foi um grande incentivo assim, para participar também. Mas, na verdade, eu participo da política desde que eu nasci, porque sempre esteve muito envolvido com campanhas políticas, sempre presidente de partido. A vontade veio de dentro de casa. Meu pai é deputado estadual, Celso Nascimento, também é pastor e também está no seu primeiro mandato, E nesse primeiro mandato dele, ele já conseguiu que 2 projetos de lei se tornassem leis. E eu estava acompanhando ele na assessoria jurídica e acabou despertando em mim a vontade de também ser uma parlamentar. Em casa a gente fala de política da hora que acorda, da hora que vai dormir. Então a gente come no café da manhã, no almoço, no jantar, sempre no feriado, no domingo, sempre teve política nas conversas e a proximidade com as pessoas que nela militam fez com que naturalmente eu estivesse no meio. Em 2012 eu entrei para a faculdade. Como fui cursar Ciências Sociais, eu tive acesso a toda uma teoria de questões que eu já vivia na prática. Então isso me impulsionou para que eu tivesse muita sede de mudança, muita sede de transformação. E a partir do momento que eu passei a entender que é só participando que você transforma algo e não apenas criticando as margens, eu decidi me candidatar a vereador. E foi um pouco de surpresa, inclusive na minha casa, com meu pai candidato, que não aceitou assim de maneira muito tranquila, não. Ele não gostou muito da ideia. Na verdade, ele sabe da dificuldade que é uma campanha eleitoral, eu era jovem demais, e ele muito envolvido numa campanha para majoritário, sabe o que significa, sabia, o que significa a dedicação a uma campanha e achou, na verdade, que não seria para mim.
Eu, no meu caso, eu não tenho muito apoio da família, exatamente por isso, pela falta de informação, de conhecimento. Os meus pais, eles têm uma visão muito errada, uma cabeça muito fechada para protesto, militância, eles não conhecem, então eu não tenho o apoio deles. Eu tento me apoiar nos pais dos meus amigos, que tem o suporte deles, então eu busco suporte fora de casa. Quando aconteceu a ocupação do Guia Lopes, eu sentei, conversei, expliquei para eles, e eles, com uma mente totalmente, um pensamento diferente do meu, foi aí que eu vi que a luta ia ser minha. Eu queria muito apoio deles, porque eu acho que, sei lá, o maior suporte é dentro de casa, mas eu não consegui. Os meus irmãos já enxergavam com olhos super positivos, de que sim, eu tinha que ocupar os espaços, me viam enquanto liderança jovem e acreditavam, como acreditam até hoje, no meu potencial de transformação. Então foram pilares muito importantes nesse processo até que eu chegasse a estar enquanto vereador em Rincão. Eu tenho super apoio dos meus pais. Aconteceu a ocupação da minha escola do Guia Lopes no final do ano passado e eles foram super a favor, eles me apoiam, eles incentivam, eles buscam saber também, porque às vezes eles se sentem meio perdidos, eles não sabem como conversar e aí eles procuram sempre estar atualizados e conversando comigo e perguntando. Algum de vocês já sentiu que seu pensamento, sua ideia, sua palavra, sua opinião foi deslegitimada só por vocês serem jovens? Nossa. Agora todo mundo vai responder, porque isso em vários lugares, até mesmo quem apoia os atos, apoia as ideias, não querem ter uma conversa com a gente, porque acha que a gente é jovem e a gente não está entendendo pelo que está lutando. Na rua mesmo, a gente indo para a manifestação que teve lá no Estela, as pessoas iam olhando pra gente, mandava a gente ir estudar, sabe? Para de vagabundear, sabe? Porque só a gente é jovem, não leva a gente a sério. Eu acho que tudo que é novo gera um pouco de insegurança, né? E na política não é diferente. Quando você entra que são dois momentos. Eu fui candidata muito jovem aos 25 anos, né? Mas eu fui eleita vereadora aos 33. Então, eu acho que quando eu entrei para um mandato legislativo, claro, é tudo muito novo. E são questões de uma amplitude muito grande. Eu acho que o importante num momento como esse é a dedicação. É estudar muito, participar de tudo, se cercar de pessoas de boa índole, né, que tenham ideias e ideais bem alinhados com os seus. Eles não pensam no que a gente pensa, o que a gente acha. Eles simplesmente tomam as decisões sem nem perguntar para os jovens, como se a gente não tivesse ter pensamento ou poder colocar nossa opinião. E eu acho que não importa se a gente falasse simplesmente, porque o diálogo com eles não funciona, eles simplesmente isso impõem, porque eles não fazem uma enquete antes, eles vão lá e colocam o sistema, sem perguntar se a gente está satisfeito com o sistema. Quando eu entrei para a Câmara de Vereadores, obviamente, eu não tinha um acúmulo, né, dos processos legislativos. Então, não conhecia tão bem os processos legislativos. Mas foi algo que eu me debrucei a estudar e tive também o apoio de alguns vereadores que acumulavam mandato, que depois vieram a contribuir comigo. Tinha uma vereadora que esteve comigo no mandato. Ela também foi uma boa parceira no sentido de me ajudar no processo de compreensão dos processos legislativos. Como essa solicitação é matéria de requerimento, essa é matéria de indicação, essa pode se transformar num projeto de lei, esse projeto de lei ele é constitucional, esse é o regimento interno, essa lei orgânica, enfim, todas essas questões, elas levam um tempo sim para o vereador estar se adaptando. As dificuldades existem ainda, né? Por isso é imprescindível a participação nas audiências públicas, né, nas discussões, para que a gente vá conhecendo realmente na prática como os órgãos da nossa cidade, principalmente como a prefeitura, funcionam. Aqui na Casa de Leis, eu tenho aí uma base que é o meu pai, né, que é deputado, que me ensinou bastante, então eu tenho uma facilidade maior, mas é importante que realmente o jovem ele participe das audiências públicas, das sessões ordinárias, para que ele venha conhecendo como que funciona na prática o que está determinado
pelas leis, os códigos, na Constituição. Assim, as leis que eles quisessem ser aprovadas passassem para nós alunos que estamos na escola. Só que assim, isso deveria ser facultativo, porque não é todo mundo que tem interesse nisso, não é todo mundo que pesquisa, que vai atrás, que não pega uma informação simples que vem em qualquer jornalzinho e já aceita. É muito difícil você pegar uma informação que sai em alguns jornais aí de São Paulo, que ela esteja totalmente limpa e que seja verdade. Você tem que ir a fundo e procurar. Acho que existia, assim, uma curiosidade muito grande, né? Porque era uma figura diferente. Inclusive, quando eu entrei na Câmara para o meu primeiro mandato, hoje eu estou no meu segundo mandato, né? O meu primeiro mandato, quando eu entrei na Câmara, ainda era, assim, a figura diferente, né? Eu era a única mulher, então já era diferente por isso. Eu aparento ser muito mais jovem do que eu sou, então já chamava um pouco mais a atenção. Mas eu acho que cada um imprime a sua personalidade dentro da política, o seu jeito de atuar, né? A sua coerência, aquilo que acredita. Não percebi nenhuma dificuldade, tanto que fui candidata a prefeita logo em seguida do meu mandato, né? Com apoio de 2 grandes partidos, na ocasião o DEM e o PSDB. E eu acho que foi em função da minha atuação política. E resistência jamais. Para vocês conseguirem alcançar as reivindicações que vocês fazem agora, vocês pretendem futuramente estar entrando no meio político, se candidatar a cargos, participar dentro desse meio ou mais por aí? Já passou na cabeça de alguém? Não, só a gente. Só vocês não pensaram nisso ou vocês não gostariam? Não, eu não gostaria. Eu não gostaria, bem isso, eu não gostaria. Porque eu acho uma coisa muito suja lá dentro, eu tenho essa visão. Eu acho eles, sei lá, a visão, como está agora, o estado atual agora, eu acho que é uma coisa muito suja. Então eu não gostaria de me envolver, eu prefiro estar lutando por fora aqui mesmo, com a sociedade, com o povo, informando, trazendo a verdade, e é isso. Eu acho que você pode entrar na política com o intuito de mudar, só que lá você vai ser a minoria, então você não vai conseguir fazer nada. Você não vai ter uma força. Lutando por fora a gente consegue mais força, porque a gente consegue uma visibilidade maior. Eu acho que lá dentro a gente não ia ter tanta essa força. Eu acho que na escola deveria ter uma parte focada para política. Por exemplo, na aula de história, na aula de sociologia, uma coisa assim que induzisse o aluno a pensar mais na sociedade. Então, eu acho que se aqui no Brasil tivesse esse conhecimento e a indução para a gente aprender, para se interessar, acho que ia mudar bastante. Eu acho que os deputados, governadores, etc., eles não fazem questão da gente ter esse tipo de conhecimento, porque se a gente tiver conhecimento, a gente derruba o Estado. Derrubando o Estado, acabou o jogo deles. Hoje a gente vê que os jovens têm uma ideia muito apática e cética quanto à política, tendo em vista a corrupção, né, que o país vem sofrendo já há muito tempo. Falando isso, eu tenho uma sobrinha de 18 anos. Ela não votou na eleição passada. E aí eu fiquei preocupada. Ela não precisava votar ainda, mas eu fiquei um pouco preocupada, porque assim, a gente é uma família que todo mundo come política, né? É no almoço, é na janta, é no café, né? No domingo, no feriado. E aí o fato dela não querer, não quis, não se interessou. Eu acho que todo mundo deveria ser político, porque a política interfere a vida de todo mundo. Então, mesmo que você não goste, vai interferir em sua vida. Então, você tem o dever de se pesquisar, você tem o dever de participar de manifestações para você melhorar a sua vida. Então, acho que as pessoas deveriam voltar a ser políticas. Representar o jovem na política, na minha visão, é romper com o modus operandi do sistema que vem do sistema político. Romper com o modus operandi significa chutar a porta e entrar? Não, não é isso. Romper com o modus operandi é se conectar com os anseios da camada que você pretende representar. Se é a juventude que você quer representar, não dá para você simplesmente assumir um mandato e dizer, olha, representa a juventude, ficar atrás de uma cadeira, sentar atrás de um computador e ficar ali, aguardando que venha até você. Juventude é participação, juventude é energia, juventude é dinamismo, juventude está nos espaços das redes sociais, mas também está nos espaços das ruas, está nas periferias. Então,
ter um mandato para representar a juventude significa ter um compromisso de estar nesses espaços também. Um problema, não um problema, mas uma coisa que as pessoas têm que prestar atenção é não aderir não votar numa pessoa jovem só porque ela é jovem. Eu votaria nela se ela representasse a minha ideia e a minha noção do que é certo e o que é errado perante os projetos de lei que vão ser aprovados ou não. Eu acredito que, pela atual conjuntura do nosso país, a população quis algo novo, quer uma política nova, né? Então eu acredito que eu me tornei sim uma novidade e também trouxe uma nova esperança. Então não é porque quando a gente fala em juventude que a gente fala em juventude progressista. Aí é um outro debate. É um debate que passa, na minha visão, pela mídia, é um debate que passa pelo difundimento de informações, é um debate que passa pela formação, é um debate que passa pela escola. É um debate que transcende só o papel de trazer jovens para a política. Você vai lá, chega na casa, mãe, eu gosto desse tal político. Às vezes só pode porque a família não apoia e vai tentar mudar a sua cabeça, sabe? Então, tipo, se ninguém tenta interferir na cabeça do jovem, incentivar que ele tenha suas próprias conclusões e que vote no político que ele achar que é bom para ele, aí já seria um bom começo. Nós estamos até realizando trabalhos, ações sociais, porque através dessa ação social, o jovem ir para a rua, o jovem fazer uma arrecadação de alimento para uma comunidade que tem aí uma renda bem menor, que passa por necessidades. Eu acredito que trazendo o jovem através dessas ações sociais, ele vai tendo uma identificação e até trazendo para ele uma conscientização do que é ser cidadão, do que é exercer a cidadania. Então, acho que a partir daí já é um grande passo para que ele se interesse pela política. Primeiro, as escolas, tanto públicas quanto privadas, elas primeiro devia ter alguma aula, não só humanas e exatas, devia ter uma aula sobre como funciona o governo, como funciona, porque a maioria das pessoas não sabem o que é uma PEC, o que é um projeto de lei, quem faz as coisas. Então, toda escola pública ou privada, devia dar aulas sobre isso, devia dar aulas sobre carga tributária, todos os impostos, porque ninguém tem quase noção do que realmente acontece no Brasil e como que ele é gerido. Então, eu acho que está puxando não apenas na escola ter os debates, mas em todos os grupos sociais, sabe? Conseguir provocar com que a sociedade comente mais sobre a política. Porque, não antigamente, mas até nos dias atuais, é muito difícil a população comentar sem agressão as outras pessoas quando vai falar sobre política. Até pouco tempo atrás, minha família não comentava muito na mesa, assim, sobre política e tal. E aí eu comecei a comentar e falaram assim, não, porque política e religião não se conversa. E aí eu comecei a querer falar mais sobre isso, porque acho que opiniões têm que ser trocadas. E acho que isso faz com que a nossa sociedade tenha um conceito próprio para conseguir eleger alguém, conseguir fazer com que essa pessoa nos represente. Mais informação, né? Tem que ficar informado de tudo que está acontecendo, porque foi como eu disse, muitas pessoas sentam lá, vai assistir o jornal fala uma coisa, mas está acontecendo outra coisa totalmente diferente. Eu acho que quanto mais informação, mais informada a gente fica, e informação é tudo que a gente precisa para poder convencê-los a lutar com a gente. Eu acho que a gente precisa realmente informar eles e conversar e nada de chegar pressionando, é realmente ter uma conversa. E mostrar os dois lados da coisa, porque não adianta nada você chegar mostrando pra pessoa o que você acha certo de um lado sem mostrar o que você acha errado do outro. Mostrar os argumentos, né? Sim, isso, expor os argumentos. Mostrar os argumentos. Conversar, informação. Eu acho que você não tem que se espelhar em alguém, eu acho que porque se você se espelha geralmente numa pessoa, você tem uma certa fragilidade de ser manipulado por ela. Por exemplo, você achou uma ideia legal, você copiar essa ideia. Eu acho que não é certo. Você tem que pegar uma ideia e usar a sua razão. Você tem que usar a própria razão para qualquer uma que seja a ideia. Porque o que a gente tem que focar são nas ideias, não em quem deu a ideia. Mas eu acho que a gente desperta a partir do momento que a gente abre espaços para a participação.
Isso passa necessariamente pelos partidos políticos, isso passa pelos governos, isso passa pelas organizações sociais, isso passa pelos movimentos sociais, sindicatos, entidades. Colocar o jovem para participar de algum tipo de organização. Chame a juventude para organizar as entidades locais, chame a juventude para participar do partido político, chame a juventude para participar dos conselhos municipais, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Transporte, Conselho do Social, Conselho de Pautas para a Juventude. A juventude tem que participar desses espaços de decisão e entender que ela estando nos espaços de decisão, as coisas mudam. E a gente consegue romper com a velha prática. Então, assim, a partir do momento que a gente conseguir propiciar que o jovem esteja participando, nós teremos maior crença que a participação de fato tem resultado. O que você vai me dizer? Pois eu já conheço você. Você nunca cumpriu o que diz e lava a cara com verniz. Estamos de volta com o Estúdio Nesp, hoje apresentando o documentário Somos Eles. Nós estamos aqui com o Arthur Finati para contar como foi produzir esse filme. Arthur, bem-vindo ao Estúdio Nesp. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Arthur, por que vocês decidiram fazer um documentário sobre esse tema? Vamos lá. Na verdade, toda a concepção do documentário ele começou a ser pensado ali no final de 2016, que era uma época de eleições municipais, né, que a gente passou. Também era um ano do impeachment presidencial da Dilma Rousseff, então era um ano que a efervescência política estava à tona ali para todo mundo. E aí a gente começou nesse processo, final de 2016, início de 2017, com a política sendo o tema de todas as conversas de bar, conversas na faculdade, durante toda a graduação a gente discutiu muito sobre política também. E a gente chegou à conclusão que a gente precisava ficar mais próximo desses ambientes de decisão, que a gente precisava ficar mais próximo dessas pessoas que têm tanta responsabilidade do que a gente faz, de como a gente age e tudo mais, né? Então, quando na disputa para o município de Bauru, para a prefeitura de Bauru, a gente fez algumas entrevistas, começou esse contato mais próximo com políticos locais, a gente falou, não, é hora da gente iniciar ainda mais, entrar mais a fundo e entrar mesmo nesse mundo da política e conversar sobre isso. E aí foi por causa disso que a gente fez um documentário sobre política com esse tema. E como foi o processo de produção? Que dificuldade que vocês enfrentaram durante o caminho? A gente teve algumas dificuldades aí de pegar diferentes jovens com diferentes histórias, com diferentes classes sociais. A gente queria realmente abordar a diferença e a diversidade que a gente tem no Brasil em relação à política, em relação a classes sociais, em relação à identidade. Então toda a produção do documentário foi muito pensando nesse aspecto. Né? Então, as dificuldades foram de fazer contatos mesmo. A gente tinha alguns contatos de pessoas que estavam ligadas à política de Bauru, então foi um pouco mais fácil. Então, a gente falou com 2 vereadoras que são aqui de Bauru, então foi um contato mais próximo. Mas a gente queria também alguns embates de ideias que na política institucional de Bauru a gente não tem tanto, a gente não encontrou. Então a gente queria falar com alguns partidos que são mais de esquerda, com pessoas que estão mais ligadas a outros espectros políticos, e a dificuldade foi realmente de encontrar essas pessoas. Então, um dos vereadores que a gente entrevista no documentário, ele é de outra cidade, é de Araraquara, então a gente precisou viajar para falar com ele. Foi uma experiência bacana também de juntar toda a equipe, colocar as coisas no carro e vamos viajar, vamos fazer essa entrevista. A gente teve também a dificuldade de entrevistar os jovens mesmo, então a gente não tinha tanto contato com pessoas menores de idade aqui em Bauru, então tem todas as dificuldades, os desafios que tem quando a gente se propõe a entrevistar um menor de idade, tanto do contato quanto de autorização de imagem e tudo mais. Então esse processo foi bem difícil, assim. Tinha também a parte de burocracia, tanto da Unesp quanto da escola que a gente fez a entrevista em um dos debates, né? O cerne, um dos pontos principais do nosso documentário é falar com estudantes de uma escola particular aqui de Bauru. Então, para chegar nesses jovens também precisou ter um pouco de trabalho, um pouco de enfrentar alguns desafios aí, mas acabou dando tudo certo. E o documentário ele aborda essa questão do jovem militante, né? Você comentou sobre as dificuldades e o documentário fala sobre isso, né? Vocês, que também são jovens estudantes, enfrentaram dificuldades para serem levados a sério, talvez, na produção do documentário?
Durante a produção não, porque a gente estava em conexão com pessoas que também tinham esses desafios e desafios muito maiores que os nossos, né? Então, se a gente queria fazer um desafio, se a gente queria fazer um documentário sobre o tema, eles levam esse tema para o resto da vida deles, desde que eles se entendem como cidadão aí, né? Então, a gente teve esse desafio inicial, mas ele não foi tão longo ao longo do processo, porque eram jovens, eram pessoas dispostas a mudar também, dispostas a falar sobre isso. Então, resistência a gente não teve tanta ao longo do processo. Que bom. E você comentou que já se interessavam, vocês conversavam muito sobre política, até pelo momento atual que o país vivia, né? E vocês já participavam ativamente, politicamente, de algum movimento, os integrantes do grupo? Não, a gente não participava, nenhum de nós tinha uma atuação política, a gente ainda não tem uma atuação política incisiva, militante. Na verdade, a gente queria abordar os dois processos da participação política. Então, eu participando como cidadão, então de uma forma um pouco mais passiva, mas mesmo assim podendo ser um agente de mudança, e eu participando da política institucional mesmo, como representante popular, como alguém eleito e tudo mais. Então a gente não tinha essa participação forte em nenhuma das duas instâncias, assim, das duas possibilidades, mas a gente tinha muito interesse, a gente ainda tem, né, em acompanhar como jornalistas, com um olhar um pouco mais analítico do que está acontecendo e ter essa visão um pouco mais de fora, mas também possibilitando mudanças e acompanhando aí os desafios. E o documentário ele também fala, né, sobre, claro, o tema é esse, fala sobre jovens que gostam de debater política. Antes de produzir o documentário, vocês tinham noção da quantidade de jovens que se interessam por política? Não, a gente não tinha essa percepção. Na verdade, a gente ficou até espantado, assim, e impactado positivamente em relação a isso. Né, quando a gente conversa com dois grupos de jovens muito distintos, um que atua no movimento secundarista e outro que vem de uma classe social muito diferente, né, que vem de uma escola particular, que tem toda uma outra realidade social, a gente percebeu que os dois grupos eles falavam com muita propriedade do que eles estavam dizendo, né? Então, assim, as opiniões eram muito embasadas, a gente pedia, acabou não indo pro documentário, mas a gente pedia algumas referências políticas que eles tinham, e essas referências muitas vezes saíam do óbvio, saíam do candidato que estava na moda, da pessoa que estava em evidência. Então a gente se surpreendeu muito positivamente do que eles trouxeram, da qualidade do debate que eles falavam e dos desafios que eles tinham mesmo, né? A gente tinha um caso, por exemplo, que essa passagem ela foi para o documentário, de um dos secundaristas que ele disse: eu não tenho o apoio da minha família para discutir política, eu não tenho o apoio da minha família para ter um ambiente de discussão e um ambiente de mudança, e aí eu busquei a minha família de fora, a minha família da militância, que são essas pessoas que estão aqui do meu lado. Então a gente encontrou pessoas que estão num ambiente que não propõe o diálogo, que não propõe o desafio de mudar a política, mas mesmo assim eles estavam querendo debater isso, eles estavam lá com cartazes, lutando pelo que eles acreditavam. Então a gente se surpreendeu muito positivamente, assim. Ainda tem muito a questão de, sou um jovem na política, e quando você vai ver, na verdade, ele não está trazendo algo muito novo, ele está, na verdade, na política porque o pai era deputado, ou porque a mãe era algum cargo também eletivo, mas existe essa juventude que está disposta a mudar e começar, mesmo que num ambiente que não permita que isso aconteça tão facilmente. E você, agora como jornalista, você e acredito que o restante do grupo, vocês acreditam que é uma função do jornalista também se interessar por política e atuar para transformar a situação até política do nosso país? Com certeza, com certeza. Eu acho que o jornalismo ele tem um papel fundamental nisso. A gente sempre frisa, né, que na verdade o jornalismo, muito mais do que falar fatos ou passar informações, ele também mantém a democracia. Então eu acho que ele é fundamental nesse processo, ainda mais em sociedades que propõem talvez escolhas alternativas de um regime que não seja democrático. O jornalismo está ali para mostrar qual é a importância da verdade, qual é a importância da transparência. Então, eu acredito muito no papel do jornalista como um agente de mudança também. E aí é uma atuação que talvez não esteja em cima de um palanque, não esteja numa plenária, mas pode estar no seu ambiente de trabalho, falando com o povo, falando com as pessoas que realmente fazem o Brasil, que realmente fazem a política, que são as pessoas que estão na sociedade e causando essa mudança, mesmo que um pouco mais distante dos lugares decisórios, né, dos lugares de poder. Nesse período de influência muito grande das fake news, principalmente, né, no período eleitoral, a capacidade de interpretação do jornalista é fundamental, né? E está completamente em xeque, né? Então, quando a gente traz isso, na verdade, a gente preparou um material que, na nossa visão, ele é muito equilibrado. Ele tem todas as visões, ele traz
as mudanças que os jovens estão fazendo, sejam eles de qualquer espectro político. Então a gente tinha ali uma vereadora de direita, um vereador de esquerda, a gente tinha militantes de esquerda, a gente tinha militantes de direita, ou pessoas que talvez não atuassem tão diretamente, mas tinham um pensamento mais à direita, pessoas de centro. Então a gente queria trazer isso para o debate, um debate transparente, porque a gente acredita que é isso que combate as fake news, né? A gente discutir, colocar as coisas na mesa e falar, vamos falar isso de uma forma madura, de uma forma equilibrada e de uma forma jornalística, por que não? Exatamente. Arthur, e por que vocês escolheram esse nome, Somos Eles? O Somos Eles, ele vem, assim, a gente fez o documentário todo sem pensar no nome, e aí depois que a gente terminou todo o processo, olhou para o material que a gente tinha produzido, olhamos a finalização, a gente falou, e agora, qual vai ser o nome disso, né? E aí a gente pensou muito sobre... E o Somos Eles vem de uma ideia que a gente tem que a política e a responsabilidade política no Brasil hoje ele é muito terceirizada. Então, assim, uma nova geração precisa vir para mudar, novos parlamentares precisam vir para que mude, precisamos deles, precisamos delas, e a gente nunca fala que precisa da gente, né? Então, na verdade, assim, quando a gente entrevistou todo mundo, conversou com todo mundo e viu as possibilidades que tinha de atuação política, a gente entendeu que, na verdade, quando a gente fala que alguém precisa mudar, que ele ou que ela precisa mudar, na verdade, a gente está falando de nós mesmos, né? Então, isso, de novo, em todos os espectros políticos de todas as ideologias. Quando tem uma parte do documentário que eu gosto muito, que é quando os entrevistados falam, quando a gente fala de juventude, a gente nem sempre fala de juventude progressista. Então, quando a gente fala de jovens na política, não necessariamente a gente está falando de jovens que vão propor uma mudança. Eles podem estar propondo o conservadorismo, estarem propondo que a gente permaneça como estamos. Então, é importante pontuar isso, é importante mostrar isso e que, na verdade, quando a gente estabelece ele, estabelece ela, a gente tem uma responsabilidade de todo mundo. Independentemente da ideologia que você carrega, independentemente das pessoas que você apoia, você não precisa terceirizar essa responsabilidade. É óbvio que quando você está com a máquina de um partido, quando você está com o poder do Estado, quando você está num cargo que você foi eleito para ocupar esse cargo, é muito mais fácil, você tem mais ferramentas para causar essa mudança. Mas, na verdade, a mudança ela pode começar de baixo, ela pode começar com uma articulação que seja interna de um pequeno grupo de pessoas e, mesmo assim, a gente consegue alterar uma realidade. Então, Somos Eles é disso, de que não são eles, somos nós e nós somos essas pessoas. Tem também o lance da idade, né? Então, nós somos muito jovens, a gente estava falando de jovens na política, então a gente não estava falando de um objeto de pesquisa que a gente não conhece, que é muito diferente de nós. A gente estava falando de nós próprios. Que legal. Arthur, parabéns pelo trabalho e obrigado por ter vindo ao Estúdio Nesp hoje. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela oportunidade de todos vocês. Obrigada. O Estúdio Nesp fica por aqui. Reveja este e outros programas da TV Unesp no nosso site e canal do YouTube. Até o próximo programa.